Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Contra Tudo e Contra Todos. Obrigado pela sua presença, uma ótima noite a todos vocês de domingo, final de domingo aí. Uma ótima semana para todos nós, acabou o Campeonato Brasileiro e vamos aqui fazer uma análise do que eu acho que esse ano o Palmeiras fez muito mal e que se isso não for corrigido para 2026... provavelmente nós não vamos conquistar títulos grandes, ou um título grande, né? Títulos é mais difícil, ganhar um já é difícil, você imagine só dois. Palmeiras que brigou forte pela Libertadores, pelo Brasileirão, mas fracassou ali, deixou o desempenho cair, faltou futebol, sobraram desculpas, faltou autocrítica, sobraram falácias, porque o Palmeiras acabou sendo incompetente e pra mim essas coisas têm que mudar. Quero saber muito a sua opinião para o ano de 2026, senão um ano que vai ser um ano de pressão, podemos ter sérios problemas. Lembrando, você quer ter aí na sua casa todo o Campeonato Paulista, já quer garantir, vai aqui no primeiro comentário aí na descrição, e também Champions League, galera. Todos os conteúdos da HBO, você vai ver todos os jogos da Champions, filmes e séries que também estão dentro da plataforma, e todos os mais de 70 jogos do Campeonato Paulista. Garanta tudo agora, aproveita que o preço ainda está muito bom e você já se garante para 2026. Bom, galera, o Palmeiras acaba em segundo lugar, Campeonato Brasileiro, termina a Libertadores com vice-campeonato, Campeonato Paulista vice-campeão, então 3 vice-campeonatos, e o Brasileirão a gente ficou, Brasileirão não, na Copa do Brasil caímos pro Corinthians de uma forma feia, né? O Palmeiras não jogou absolutamente nada. A primeira coisa que o Palmeiras vai ter que mudar para 2026, na minha visão, que eu acho difícil que seja mudada, e isso já é algo muito prejudicial pra gente, é a postura da diretoria do Palmeiras, tá? Eu vou pontuar as coisas que eu falei, são 3 coisas pra mim aqui. A postura por quê? Nós sabemos o que aconteceu nesse Campeonato Brasileiro. Esse Campeonato Brasileiro vai ficar marcado depois daquele episódio onde o Palmeiras vence o São Paulo e o Palmeiras assume a liderança contando com o tropeço do Flamengo contra o Bahia. O Palmeiras ali abre 2 pontos do Flamengo, depois acabou abrindo 5 com um jogo a menos, depois teve o confronto contra o Flamengo no Maracanã. O Palmeiras teve ajuda da arbitragem no jogo contra o São Paulo, também tiveram erros contra o Palmeiras, mas foram completamente ignorados naquela ocasião. Vamos voltar mais nisso. E se criou uma narrativa muito grande que o Palmeiras ganhou 15 pontos, uma coisa ridícula, uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. Contra o Sport, já mostrei vídeo aqui pra vocês desmentindo. Contra o Sport tiveram 3 erros graves de arbitragem. Pra mim não foi pênalti no Veiga. O pênalti no Lopes e o goleiro e o jogador deveria ter sido expulso. Aí falaram que a gente ganhou 3 pontos ali, aí depois contra o Inter ganhou mais 3 pontos, sendo que estava impedido. Só que isso foi criado, e por que isso ficou gigante? Porque a diretoria do Palmeiras não fez nada. Porque o diretor é um omisso, porque a presidente é uma omissa. Eles não falaram nada. Eles deixaram isso crescer. E isso foi falado até por gente grande da mídia, que o Palmeiras ganhou isso. O Felipe Luiz teve a coragem na coletiva de falar que não pode reclamar de arbitragem do Palmeiras. Quem é o Felipe Luiz para falar do Palmeiras de arbitragem? Olha quem tá falando de arbitragem. Os caras fizeram isso, tudo aquilo. Teve aquela campanha das mídias do Flamengo, não grito não, não grito não. Pronto, resolveram o campeonato. Claro que teve a incompetência nossa, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas assim, a partir dali o VAR não chamava mais pra gente, tudo. Então, para não ficar esticando muito, diretoria omissa e frouxa. Vocês não apareceram quando era necessário. A Lila Pereira veio aparecer no final do campeonato quando precisava. Ninguém queria ouvir ela. Ela veio aparecer para falar do terceiro mandato, para falar coisas. Inclusive até deu na cara do Abel. Ela deu na sua cara, Abel, falando que time perdeu nas últimas 5 rodadas por incompetência. Também foi. Mas essa mesma postura em 2000... detalhe, né? Foi colocado o campeonato sob suspeita. Aquele César Filho apareceu dizendo que o campeonato estava entregue pro Palmeiras. É minha opinião, ele falou. Tá entregue. CBF verde, foram lá na sede da CBF, colocaram faixas lá, fizeram um escarcéu. E o Flamengo levou no grito mesmo, não só no grito. Naquele momento ali foi importante esse episódio, porque aí o Flamengo não foi mais prejudicado pela arbitragem. Quando o Flamengo foi prejudicado? Um pênalti do Thiago Silva do Bruno Henrique? E quantos erros a favor? Vários. Só que a diretoria não fez nada. A do Flamengo fez.
O Boto tá certo, por mais que seja cara de pau, o BAP, o Felipe Luiz, eles estão defendendo deles, eles defenderam o Flamengo. Quem defendeu o Palmeiras? Quem? Então, se não fizer isso pra 2026, vocês vão dançar de novo. Tô falando hoje isso, hoje. Dia 7 de dezembro. Segunda coisa, acabou a autocrítica no Palmeiras, né? A autocrítica acabou. Eu vi a coletiva do Abel hoje. Nossa, o Palmeiras tá uma maravilha. Quem escuta a coletiva dele assim, nem parece que o Palmeiras não ganhou nada esse ano, nem parece que no ano passado ganhou só o Campeonato Paulista, do jeito que ele tá falando. Olha, chegamos em segundo, 76 pontos, espetacular e tal. Chegamos na final do Paulista e tal. Não conseguem ter um pingo de autocrítica. O Palmeiras não jogou nada na maioria dos grandes jogos do ano. Na maioria. Aquele jogo contra o São Paulo na semifinal do Paulista, o Palmeiras não jogou nada, ganhou 1x0 gol de pênalti. Na final os dois jogos, nada. Contra o Corinthians na Copa do Brasil, nada os dois jogos. Na Libertadores sim, nas quartas muito bem contra o River. Contra a LDU o primeiro jogo, um fracasso, poderia ter sido eliminado naquele dia. Depois acabou virando porque a LDU não tem aquele nível todo. Na final, contra o Flamengo, uma vergonha, não deu chute no gol, jogou com medo. No ano passado já tinha jogado com medo. No Campeonato Brasileiro, na reta final, o time se desfez assim, igual... Sei lá, eu não sei nem dizer o que aconteceu. É difícil sem explicar o que aconteceu. Então, o Palmeiras teve esses problemas. Em 24 teve, em 25 teve de novo. Se o treinador não tiver uma autocrítica, se ele não pensar um novo plano de jogo... E já vou emendar, se não contratar grandes jogadores, você tá falando o quê? Tem que trazer 10, 15, cara? Não. Se o Palmeiras não trouxer pelo menos 3 grandes jogadores, nível Andréas, nível Vitor Roque, nível Paulinho, o Palmeiras vai ter dificuldades no ano que vem. Vai porque os outros times vão estar mais fortes, o Cruzeiro tende a estar mais forte, o Flamengo vai estar mais forte, com mais confiança, a pressão estará toda no Palmeiras no ano que vem. No ano que vem, se o Flamengo não ganhar títulos, os caras ganharam a Libertadores no Brasileirão. O Palmeiras, se não ganhar título no ano que vem, meu Deus. Então, a pressão no ano que vem, quem começa já pressionado é o Palmeiras. Então, se continuar com esse jogo, Abel, desculpa, com todo o respeito que você merece, continuar com esse joguinho que você vem propondo, essas desculpas, ficar achando que tá tudo certo, e esse futebol, o Palmeiras vai ter seríssimas dificuldades. Não ganhou de ninguém do G4 esse ano, não ganhou de ninguém do G4 no ano passado. Jogos decisivos vem fracassando, vocês acham que isso é normal? O Palmeiras poderia ser vice-paulista, vice da Libertadores, vice-brasileiro, perdendo o Brasileirão por um ponto ali, sei lá, sabe? Ali, ó, um gol ali no último minuto, o Flamengo ganhasse do Mirassol, sei lá, porque se estivesse disputando o título, o Flamengo jogaria hoje também. Copa do Brasil, se, sei lá, o Corinthians faz um jogo incrível, elimina o Palmeiras, jogando muita bola. Não, o Corinthians jogou nada. O Corinthians cruzou 2 bolas na área na Copa do Brasil, 3, e ganhou da gente. Então assim, faltou futebol nosso, não tem o que falar, não tem pra onde fugir. Eu vejo assim, eu não vou pra 2026, não, tranquilo, o Palmeiras jogou muita bola, perdeu porque foi detalhe, e perder faz parte, o Palmeiras poderia perder, tendo jogado mais, a perspectiva seria diferente, apesar da lamentação ser a mesma, porque títulos perdidos são ruins de todas as formas, mas... O Abel, Leila, vocês precisam fazer isso aqui, ó. Pegar até da minha filha aqui, ó. Vocês precisam dar uma olhadinha mais a fundo nas coisas, porque tem muita falácia aí e vocês não estão assumindo responsabilidades. Nem você, pela primeira coisa que eu falei, Leila, de não representar o Palmeiras, e nem você, Abel, e não ter autocrítica e melhorar essas contratações. E outra coisa, o distanciamento da torcida é um negócio assim impressionante. Eu vi a mobilização de algumas torcidas para fugir do rebaixamento, a do Santos, o que fizeram, foram lá no CT, entraram lá. Eu fiquei pensando, se o Palmeiras tivesse para cair para a segunda divisão, será que abririam um CT para ir lá, para dar apoio? Eu vi lá os jogadores lá, abraçando o Zé Rafael, o Neymar e tal. Tem gente que é a favor disso, tem gente que é contra. A Leila barrou a ajuda da patrocinadora para ajudar no jogo contra a LDU. Ela barrou. Então ela tem um probleminha dela com a torcida, com a Mancha Verde. E aí quem paga o pato é o Palmeiras. Porque se ela fosse presidente de verdade, ela não se colocaria contra em algo que é pró do Palmeiras. Mas a vaidade, né, o orgulho do tamanho do universo. E o Abel já falou da torcida. A Leila fala da torcida toda hora. E generalizam. Dividiram a torcida no meio.
no mês. Vocês sabiam que apagam comentários nas redes sociais de quem critica Abel e Leila Pereira? Vocês sabiam disso? Eu tenho certeza que você já deve ter comentado e o seu comentário sumiu de lá. Assim, aqui eu só apago quando dá comentários de quem ofende. Fora isso, você pode falar o que você quiser de mim, não tem problema. Você não sabe nada de futebol, é a sua opinião, tá tudo certo. Não necessariamente porque você diz, significa que é. Eles apagam, por quê? Porque são todos deslumbrados, não aceitam nenhuma crítica. Nenhuma crítica. Então, isso é um negócio horrível. Porque sem autocrítica você não cresce. E o distanciamento, como trata um torcedor, o torcedor é um simples coadjuvante. Ele serve simplesmente para ter um número ali de sócio-avante e pagar. Acabou. Em Lima, o Flamengo providenciou uma festa para a torcida do Flamengo que foi para lá. Teve uma festa lá, tudo. O que o Palmeiras fez? A distância é muito grande. Como o Abel falou já em coletiva, Abel, você falou isso. Quando estamos todos juntos, somos mais fortes. Palmeiras apoiou em todos os momentos nessa reta final. Teve aquele episódio lá, Abel, que você foi ofendido, lá tudo que você não gostou, que você falou que guardou pra você e tal, mas já foram feitas várias coisas positivas pra você. A torcida cantou todos os jogos. Todos os jogos, em casa contra o Vitória, contra o Fluminense, todos, reta final, LDU, olha o que o Palmeiras, a torcida fez aquele dia. E eu não vejo. O Abel fez um comentáriozinho ali e tal, mas cadê a proximidade? Não tem. Isso faz diferença em alguns momentos. E em 2026, repito, será um ano de pressão, de muita pressão. Porque o que o Palmeiras perdeu vai ficar registrado para o ano que vem. E se essas coisas que eu falei não mudarem, o Palmeiras terá muitas dificuldades, porque a arbitragem vai fazer a mesma coisa, as acusações vão continuar. Vocês acham que os Palmeiras ano que vem, em algum momento, assumir a liderança do campeonato, eles vão falar o quê? Os caras não reconhecem nem nossos títulos, que criticam, querem mudar, falar que o Flamengo é o maior campeão brasileiro. Olha a loucura, olha a loucura. E aí a Leila vem pra acabar com tudo. Ai, não acredito em arbitragem, acho que erra pra todo mundo. Continue com esse pensamento pra 2026. Se essas coisas não mudarem, quem vai pagar o pato? Ó, você e eu, como nós pagamos esse ano. E precisamos melhorar nosso futebol urgentemente, Abel. A coletiva que você deu aí, desculpa, essa coletiva aí vai ser bom pra quem não aceita nenhuma crítica sua. Que é aquele torcedor que não aceita, que existem, né? Mas cada um. Eu não quero ensinar ninguém a torcer, mas esse papinho que você fez aí na coletiva não enganou ninguém. Deixe seu comentário. Um grande abraço, galera. Tamo junto. Ótima semana. É nóis.